Além dos Estados Unidos, na época antes de você imigrar, você pensou outras possibilidades também? Ou os Estados Unidos foi o que encantou os seus olhos, da sua família? Assim? Sim. A primeiro momento, quando que eu voltei, fui desligado da empresa. Na África, eu fiz bastante contatos, né? Hoje, a gente tem, às vezes, tem uma máquina em nossas mãos, um iPhone, uma Samsung da vida, mas a única coisa que nós sabemos é tirar foto. É tirar foto e usar a rede social. Às vezes você tem uma Ferrari, mas não sabe utilizar ela como ela deveria ser utilizada, né? Então, quando eu fui para lá, eu fiz bastante contato. Fiz bastante contato e um desses contatos foi uma portuguesa. Ela tem as suas empresas ali no continente africano, coisa que eu entrei em contato com ela, eu pedi uma oportunidade em uma das empresas dela e eu consegui uma oportunidade para participar do processo seletivo da empresa chamada Refriango. Refriango era uma empresa de bebidas na Angola. Antes de eu trabalhar na ferrovia, eu tive a minha primeira experiência em cervejaria. Fui mestre cervejeiro na Ambev. Ambev, você vai conhecer a Ambev? Sim, sim, eu era promotor de vendas da Coca-Cola e a Ambev era o concorrente, né? A Então, assim. sua. Exatamente. Então, a minha formação depois da. A minha formação como profissional, quem fez foi a Ambev. Você está entendendo? Toda a parte de gestão, parte assim de lidar com pessoas, a minha bagagem assim, eu tenho muito a agradecer à companhia Ambev. Então, por ter já experiência em cervejaria, essa pessoa tentou me levar para uma cervejaria lá na Angola, Ah, entende? legal. É. Mas aí eu cheguei a fazer as entrevistas, fazia entrevista tudo através do Skype na época, nem sei se tem Uhum. Skype, eu não uso. Tem É, sim. aí fazia a entrevista tal. Aí quando chegou na questão salarial, que eu não conheço a Angola ainda, mas dizem que Angola, do país como um todo, o que funciona mesmo é a capital, é Luanda. E outras províncias, lá fala província, não estado, outras províncias é bem precário, né? E aí eu comecei a conversar com amigos que já tinham ido para Angola. Falou, olha, lá o custo de vida é X, você tem que ganhar pelo menos isso. E a companhia gostou muito do que viu, do meu currículo, da entrevista em si. Viu que eu tinha experiência na cervejaria e tinha outros benefícios além do salário, questão de moradia, essas coisas assim, sabe? Uma vez em 6 meses, a cada 6 meses, ela pagava a minha despesa para me voltar para o Brasil. Então, é uma coisa que me mexeu muito e eu estava parado. Eu tava parado nessa oportunidade. E aí, a pessoa onde que me ajudou a tomar essa decisão de ir ou não ir foi essa própria Sheila. E aí ela falou assim, não, para morar lá, o mínimo que você tem que ganhar é tanto, né? E uma coisa também que me pesou muito foi a criação da família naquele país, né? Porque, de certa forma, eu tenho um filho, só tenho um filho, eu sou casado há 14 anos. Meu filho sempre foi destaque nas escolas onde ele estudou aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, ele tem 5 anos consecutivos. Eu até mostro lá no meu Instagram, não sei se você já viu, ele ganhando honra ao mérito como melhor aluno da cidade. Então, esse também foi um peso para decidir, né? E eu não. Mas, resumindo a conversa, não fechei com a companhia. Lógico que eu pedi um salário a mais e não chegamos num acordo, fiquei. E aí, rapaz, ao ficar, aí volta ainda um pouco da sua pergunta, participei de outros processos seletivos dentro do Brasil mesmo, sabe, Roger? E o Brasil é aquilo, Roger. Vamos dizer, você é engenheiro. Hoje, um engenheiro júnior deve estar ganhando na casa lá de R$ 6.000, R$ 5.000, não sei mais ou menos, vou chutar número. Mas no caso, eu já tinha a minha experiência como engenharia e tinha um site, não sei se tem mais, chamado Cato lá no Brasil. Sim, Rapaz, sim. eu passava a noite, Roger. Eu passava a noite mesmo na Cato, me cadastrando em vaga, me cadastrando em vaga. Para ser sincero, durante, sei lá,
um mês eu mandava mais de 20 mil currículos, pra você ter ideia. E ninguém chamava? Ninguém. Outros chamavam, aí quando via a questão salarial, né? Algumas empresas, Rod, lá no Brasil, eu cheguei a fazer entrevista com a minha carteira de trabalho em mãos. Eu participei de um processo seletivo da Danone, na cidade chamada Jacutinga, em Minas Gerais. Jacutinga fica mais ou menos 30, 50 quilômetros já de Campinas, já na divisa dos dois estados. E essa empresa eu fiz vários testes, eu fiz várias entrevistas. A última entrevista que eu fiz com a minha carteira de trabalho em mãos. O cara falou, velho, você ganha, seu último salário foi isso. A minha vaga que eu estou oferecendo aqui é para ganhar muito menos. Então, se outra empresa te chamar para trabalhar, qual vai ser a sua decisão? E aí eu tentava, né, reverter aquela situação ali, aquela pergunta. Falei, velho, eu preciso da oportunidade. Se você, né, me contratar aqui, você não vai ficar arrependido. Mas, enfim, não consegui. Não consegui. E nesse momento, Roger, eu sempre fui apegado muito a Deus, sabe? Sempre um camarada muito de fé. A minha família muito voltada, assim, sabe? Para o cristianismo, sabe? Sem levantar bandeira de religião, mas nós temos a nossa fé. E naquele momento ali, o que restava era, sabe, estreitar o laço mesmo com o Criador. Embora. Você tá entendendo? Era estreitar. Não, é tipo assim, pedir a Deus uma direção, pedir a Deus assim, velho, porque você, pai de família, esposa, filho, uma vida estruturada, e do nada você faz assim, desculpa a forma, assim, é raro uma pessoa que aceita essa situação, certo? Você aceita galgar a escada, né? Você começa aqui no primeiro degrau, vai adquirindo experiência, vai subindo, mas quando você está no topo da escada e tem que voltar lá no início da escada, é uma coisa meio difícil, assim, sabe? E nesse momento eu tive que vender carro, vender moto, tirar o filho da escola privada e outras coisas, né? Mas aí, voltando à questão da fé, aí veio onde que concluiu que a minha direção era para os Estados Unidos. Eu fui numa igreja, vou até citar o nome da igreja aqui, se você me permite. Sim, fica à vontade. Eu fui numa igreja chamada Plenitude de Deus, um pastor chamado Agenor Duque, que é o presidente dessa igreja. E durante a reunião ali, tal, eu só pedindo a Deus, meu Deus, me dá uma nova chance. Eu preciso criar o meu filho, né? Dar uma vida para minha família. Porque é aquilo, Roger, o homem desempregado, o homem que não está em movimento, a grande maioria se incomoda mentalmente falando, sabe? A grande maioria do homem É verdade, cara. ele tem que ser ativo, ele tem que ir buscar, né, pegar o recurso para o seu mantimento mensal. E eu sou muito assim com essa mentalidade, sabe? Hoje o mundo está muito moderno, as mulheres trabalham, as mulheres têm o seu afazer de casa, escola de criança. Não que o pai não tem, mas a mãe, de certa forma, toma mais conta disso, né? Então, eu ali naquela situação parado, velho, o que me restou foi a fé, velho. O que me restou foi dobrar o meu joelho e pedir a Deus, sabe? E aí, rapaz, eu nessa reunião, nessa igreja, uma pessoa veio e começou a ministrar sobre a minha vida, sabe? Começou a ministrar na minha vida, tal. Nunca vi a pessoa assim na vida, Roger. Ele começou a ministrar na minha vida, tal. Aí ele virou e falou assim que tudo que eu estava pedindo a Deus, Deus estava ouvindo, mas era para mim suportar aquela fase difícil, aquele processo, mas que a resposta estava para chegar, certo? E aí, o que eu estava esperando nesse momento? Eu estava esperando um emprego. O que eu mais precisava naquele momento, o que eu mais pedia a Deus, era uma oportunidade de trabalho. Era uma oportunidade de trabalho. E aí, Roger, passou o tempo tal e nada.
Aí o intervalo assim dessa administração na minha vida, em poucos dias, não vou saber quanto, não foi menos assim de 15 dias, tava eu e minha esposa, a gente tava na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, foi a última cidade que nós moramos. Tava nessa cidade e tava num supermercado fazendo compra. Fazendo a compra bem regrada. A gente tava, sabe, fazendo picadinho com a calculadora mesmo na mão ali. Aí esse homem que ministrou na minha vida, ele trabalhava nesse supermercado, sabe? Caraca, cara. Ele trabalhando no supermercado, ele me reconheceu, rapaz. Aí ele me reconheceu. Antes disso, vou só te interromper. Como eu saí da Ambev, eu tive que pedir conta à Ambev. E na minha época, para pedir conta na Ambev, você tinha que escrever uma carta mesmo, a próprio punho. Porque a Ambev é uma empresa onde que a pessoa entra e sai assim, sabe, formado mesmo ali. Ó. Se o cara é um engenheiro, ele vai ter questão de treinamento, sabe? A empresa é uma lapidação mesmo é uma formação, é uma escola. Então, quando eu saí da Ambev, eu tive que assinar uma carta. Eu, Hernani Barbosa de Oliveira, portador lá tinha o nosso ID, né? Nosso número de identificação, portador do ID e tal, peço desligamento da empresa e tal. E aí, o que acontece? Quando você pede desligamento no Brasil, os seus recursos, né? Os seus negócios ficam tudo travado ali. Eu não sei se é a partir de 5 anos, acho que a partir de 5 anos você é desempregado, que você consegue resgatar todos os seus benefícios, né? Acho que é 5 anos mesmo, se eu não estiver enganado. Eu acho que quando você pede demissão, o que eu não lembro também, cara, para ser sincero, é quando você pede demissão, parece que você não tem acesso ao fundo de garantia, né? Alguma coisa assim. Exato. O fundo de garantia, a multa rescisória, alguma coisa do tipo assim. Não Então, tem um negócio aí. Mas como eu pedi desligamento, o meu recurso a essas coisas que foram citadas ficou tudo na fonte, né? E aí eu lembro um belo dia, rapaz, a minha esposa me ligou. Foi antes de ir para o mercado, eu pulei uma etapazinha. E a minha esposa, ela me ligou. A minha esposa me ligou falando assim, amor, você viu que o Michel Temer ele tá para liberar o fundo de garantia de todos os brasileiros que estão retidos ali na fonte e tal. Aí eu até duvidei dela, falei assim, amor, isso nunca aconteceu, não vai ser agora que vai acontecer isso. E realmente aconteceu, Roger. E realmente aconteceu. Mas dessa ligação da minha esposa, nós, depois de alguns dias, fomos no mercado e encontramos o rapaz que ministrou na minha vida, correto? E chegando no mercado, esse cara ele estava trabalhando tipo repondo, fazendo a reposição ali nas prateleiras. E esse cara ele me viu, ele lembrou de mim. Aí ele começou a falar assim. E nessa época, o Roger, eu estava tão triste que eu só tinha o meu número de telefone mesmo. A questão de rede social, como eu sou muito ativo no Instagram, tinha deletado o Facebook, o Instagram nessa época eu nem tinha, o WhatsApp eu tinha tirado, ou seja, já estava com a minha linha telefônica. Eu sou desse, assim, quando que eu tô triste, eu prefiro estar, sabe, sozinho, curtindo a minha vibe sozinho ali, e, enfim, uma tristeza, rapaz. E aí, rapaz, nesse intervalo, uma pessoa que mora aqui nos Estados Unidos, cidadão americano, né? Também nesse longo da vida aí, eu fiz contato com ele. Ele ficou me procurando. Como eu mudava muito, lá no Brasil tem a questão do DDD, né? Do DDD, aí, exemplo, eu estava morando em São Paulo, no DDD 11. Eu mudava para Minas Gerais, DDD 31, aí chegava lá, mudava o número, sabe? O número muda. E eu rodei muito no Brasil, rodei muito, trabalhei em muitos lugares, em vários estados, né? E então, esse cidadão americano, ele estava à minha procura. E me procurou no Facebook, os contatos antigos que ele tinha aqui, eu já não tinha mais esse contato. E esse cara, ele conhece o meu pai.
Ele foi e entrou em contato com meu pai no Facebook e falou assim, cadê o Hernani e tal, aquela história. Aí meu pai falou assim, ele tá com um número novo. Ele tá com um número novo, eu vou te passar aqui. Aí, beleza. Meu pai pegou e me falou, ó, fulano de tal, entrou em contato comigo, pedindo o seu número, e eu fui, passei o seu novo número para ele. Eu falei, não, sem problema, pai. Mas disso aí, eu não quis ligar, eu não quis mandar mensagem, sabe? Eu tava naquela bad vibe, né? Sabe? Naquela tristeza mesmo. Aí, o que acontece, Roger? Eu tô no supermercado, esse cara me viu, né? Esse cara me viu. Esse cara foi profeta demais na minha vida, velho. Esse cara me viu assim, ele virou e falou assim... ele não me chamou por nome, mas ele lembrou, tal, tal. Aí ele falou assim, você recebeu uma ligação importante, não recebeu? Aí eu falei assim, não recebi uma ligação. E tá assim, pensa direitinho, daquele dia que você me encontrou na igreja, até hoje, você recebeu uma ligação. Aí eu comecei a falar com ele das ligações das empresas que eu estava em processo seletivo. Tá dando para entender? Tá rápido? Tá, não, tá dando para entender sim, cara. Já fizeram revelação para mim também. Eu sei como que é. Aí, Roger, aí ele pegou, perguntou de novo, você recebeu uma ligação importante, não recebeu, não? Eu falei assim, olha, eu recebi essa ligação, mas o processo já deu como encerrado, tal, enfim. Aí ele falou assim, eu vou te dar 2 minutinhos para você pensar. Dentro do supermercado. Dentro do supermercado. E ele trabalhando. Ele trabalhando. Aí eu virei e falei assim, olha, eu falei com ele, a única coisa que aconteceu de diferente nesse dia que eu te vi da primeira vez até hoje foi que uma pessoa que mora nos Estados Unidos veio à minha procura, não me encontrou, e ele foi e entrou em contato com meu pai deu o meu telefone para ele, mas até então nós não se falamos. Falei assim, é a única coisa de diferente. Aí ele falou assim, chega até a arrupiar, velho. Sério mesmo. Fala. Não, imagina. Aí ele virou e falou assim, aí está a resposta que você pediu a Deus. Aí está a resposta de tudo que você pediu a Deus. Ele falou assim, o seu lugar não é aqui mais no Brasil. O seu lugar é lá. É lá. Ele falou, aí, uma coisa que eu faço muito no meu Instagram, olha, a gente um segue o outro, você deve ter, já tem visto alguns posts meus, a questão de estender a mão pro próximo, sabe? E isso foi entregue lá 5 anos atrás, através desse profeta. Ele virou e falou assim, você vai para esse lugar e você vai ser instrumento de bênção na vida de outros, né? Roger, eu não sei se todos nós que estamos do lado de cá têm a ciência da importância que nós temos para o nosso povo. Porque hoje, entrando já um pouco, né, é muito bom, a gente falou um pouco do capitalismo, eu estou aqui no lugar mais visitado do mundo aqui, né? E, de certa forma, vem a questão da importância. Se eu mostrar somente a parte boa dos Estados Unidos, às vezes eu posso estar passando conteúdo, informação até desnecessária para quem tem a vontade de vir para cá, sabe, Roger? Então, voltando, né? Esse cara virou e falou assim, você vai e através da sua vida você vai ser bênção para outras vidas. Velho, eu falar a verdade, de 200 mensagens que eu recebo no direct, eu procuro responder todas. Nossa, é difícil, cara. Eu tenho a paciência, sabe? Eu tenho a paciência ali de responder. Antigamente eu até passava o meu telefone, mas como eu fui hackeado, foi hackeado o Bertinho, o Gilmar Teixeira foi hackeado. Tentaram me hackear esses dias também. E aí eu já não coloco mais a questão do telefone, sabe, Roy? Então, ou seja, a minha vinda para cá foi assim foi o propósito de Deus para a minha vida e a vida da minha família. Eu tenho uma grande visão, eu tenho um grande entendimento que a vinda da família Oliveira, da minha família, eu, esposa e meu filho, tem tudo a ver com meu filho. Você lembra que eu falei que meu filho tem boas notas? Meu filho, Roger,
Ele é assim, né? Tô falando do meu filho, lógico, um pai vai falar só coisas boas do seu filho, mas ele sabe, ele é diferente, assim. Esses dias mesmo, vou te dar só um exemplo para. Esses dias ele tirou no overall dele A negativo, né? Aqui começa com C, D, B, depois vem A negativo e a maior nota A positivo. Ele tirou A negativo. Ele se cobra com ele mesmo, sabe? Se não for A positivo para ele, já não tá legal, sabe? Então essa vinda nossa, né, foi assim para assim, lógico que todos nós ganhamos com isso, mas o privilegiado com isso tudo foi né, a formação do meu filho aqui nesse país que nós vivemos, você conhece muito bem. Legal, cara.